E a questão é muito simples. Se existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é soberano, um Deus que é o autor de tudo, se pecado existe, como é que esse pecado não é culpa de Deus? Como é que Deus pode não ser o culpado pelo pecado de Adão e Eva, se foi Deus quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, do plano do divino? Agora, por outro lado, a Escritura também fala de que os seres humanos são seres autoconscientes, de que nós não somos robôs, que não estamos em cordas. Bom, ele fala que não consegue explicar, que não dá para explicar, que é mistério, porque isso daí é místico e diabólico, porque o Senhor não pré-ordena pecados, em hipótese alguma. Não há sequer um versículo que mostre que Deus ordena pecados voluntariamente. Ele vai falar de Adão e Eva, onde a Escritura, o próprio Deus, na sua palavra diz que deve ser o nosso sim, sim e não, não, e o que passar disso vem do maligno. Ele está dizendo que Deus tem algo maligno dentro de si, porque quando o Senhor ordenou a Adão e Eva, ele disse: dela não comerás. E quando eles comeram e pecaram, o Senhor, repreendendo Adão, disse: vocês comeram da árvore da qual eu disse, dela não comerás? Ou seja, Deus disse não. Então esse não de Deus é não. Não existe nada por trás disto. Não há nenhum mistério nisto. O fato de Deus ter permitido entra nisso que ele disse, mas de forma plena e verdadeira na palavra. Deus fez seres conscientes. E ele está mostrando para o ser humano que nós vamos ter um relacionamento consciente, um perfeito relacionamento de um Deus que tem todo o poder, que é soberano e que conversa com a sua criatura e que adverte a sua criatura e que prediz a sua criatura aquilo que pode vir, em que Deus decretou as consequências das escolhas do ser humano e colocou dois caminhos a seguir e o deu livre-arbítrio e consciência desses dois caminhos, a qual ele diz ainda e orienta a escolher o bem para que as pessoas possam viver. E quando o bem na sua plenitude, nós vemos aquilo que é dito aos pastores nas aldeias em Belém, quando é dito: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem, ou seja, o bem feito na cruz do Calvário. Então aqueles que em perseverando buscam o bem, a eles é glória, honra, incorrupção e também vida eterna. O mandamento do Senhor colocou dois caminhos e orientou a seguir o bem. Então Deus fez seres conscientes, mas não pré-ordenou as ações do homem. Tanto que nós vemos em inúmeros relatos bíblicos o Senhor Deus chamando as pessoas para que possam servi-lo. Nós vemos ali em Isaías 65:12, por exemplo, aquilo eu coloco como sendo uma premissa: porquanto eu chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas escolhestes, isso é livre-arbítrio, aquilo em que eu não tinha prazer, e fizeste mal, e fizeste o que era mal aos meus olhos. Preferiram fazer aquilo mesmo tendo ouvido o chamado de Deus. Esses que todas as pessoas ouvem o chamado de Deus. Aqueles que não respondem, eles permanecem mortos em delitos e pecados. João 5,40, Jesus diz isso. Contudo, que é uma justificativa, Deus não precisa fazer isso, mas ele, na sua soberania, decidiu agir dessa forma com o ser humano. Contudo, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Em João capítulo 12, verso 46, Jesus disse que veio como luz ao mundo. Esta é a luz que ilumina a todo homem, para que eles possam se achegar. Esse é o chamado de Deus, a aproximação, o karov, a aproximação, o chamado, para que possam vir e receber vida. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ao chamado de Deus, na reconciliação de Deus consigo mesmo na cruz do Calvário. A quem Deus ordena que permaneçam, já que eles rejeitam o seu chamado, a Bíblia é enfática e clara, não há nada de mistério, é claro ao dizer, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12, que a todos quantos, tanto que nós vemos isso, é uma locução pronominal indefinida, que o chamado de Deus está aberto a todas as pessoas, e todos podem se achegar a Deus, não há mistério nisso. Veja, mas a todos quantos o receberam,
aberto a todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando em Tessalonicenses, que eu estava mencionando, a todos quantos não acolheram o amor da verdade, eu vim como luz ao mundo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vim como luz ao mundo, essa é a lâmpada que salva, que pode nos tornar sábios para a salvação. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, para serem julgados todos quantos não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus envia a operação do erro e do engano, para que deem crédito à mentira todos quantos não se voltaram para Deus. Quando Deus ordena e decreta pecados, quando por muitas vezes a pessoa repreendida endurece a cerviz e se permanece rebelde contra o Filho e contra o chamado de Deus, então o próprio Deus faz com que essa pessoa se afunde cada vez mais. Isso está em Provérbios 9, 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura. Tito, capítulo 3, versos 10 e 11. Ao homem que é faccioso, que é rebelde, depois de adverti-lo 2 ou 3 vezes ou mais vezes, evita-o, porque ele é uma pessoa que resiste à verdade, ele nega a fé, ele é incrédulo, ele não quer se voltar para Deus. Então o próprio Deus faz com que essas pessoas, ele deixe essas pessoas entregues à sua própria mente carnal corrompida. Romanos capítulo 1, verso 28. O texto é claro ao dizer que eles, olha o que diz o texto, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, Deus decreta pecado? Depende. Voluntariamente não. Não existem réprobos incondicionais. Mas a partir do momento que há o chamado e a pessoa chega ao ponto, ao ápice, né, da sua, porque a Bíblia fala que o pecado tem medida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16. Foram enchendo a sua medida de pecado, a ira de Deus caiu sobre eles afinal. Tem um tempo determinado para todos. E aí Deus então entrega essas pessoas. Deus decreta? Voluntariamente não, porque não há sombra de variação no Senhor. Se ele disse para Adão e Eva não comer da árvore do jardim, foi exatamente aquilo que ele disse, não há nada por trás disso. Portanto, esse mistério calvinista é diabólico. Deus abençoe.